participação de todos, né? E por isso também a gente está fazendo a gravação, né, para disponibilizar o evento para os que posteriormente possam ter acesso, e o sindicato também acompanhar e ter em arquivo todos esses momentos, né? Eu, como estava falando, além da audiência de segunda-feira, final da semana passada, eu acabei sendo acometido de uma gripe muito forte, com garganta inflamada. E, então, também, mesmo que não houvesse audiência na segunda-feira, segunda-feira, não teria condição de fazer a palestra, né? Então, por isso também eu aproveito para justificar vocês o fato de que hoje eu vou dosar um pouquinho a minha voz, até para que eu não tenha episódios de tosse no decorrer da nossa live de hoje. Mas vamos então caminhando, porque nosso tema para esse ano são questões surgidas no curso da relação de emprego. E nós já falamos sobre que condições o empregador pode alterar as jornadas de trabalho dos empregados. E hoje, então, o segundo tema dentro dessa live, questões surgidas no curso da relação de emprego, nós vamos falar sobre algo que sempre foi e sempre será muito relevante, tanto para empregadores quanto para empregados, no curso da relação de emprego, que são todas as questões relacionadas com remuneração. Então, tudo que envolve remuneração é relevante, será sempre relevante, tanto para empregados, que diz respeito à contraprestação pelos serviços prestados, e nós falávamos, então, na live anterior sobre a possibilidade de alteração de jornada de trabalho, que é a efetiva prestação de serviços por parte do empregado, mas como o vínculo de emprego não é um trabalho a título gratuito, porque senão seria voluntariado, então é um trabalho oneroso, então significa que diante da prestação de serviços ocorre a contraprestação pelo empregador, que é a remuneração. E da parte do empregador, por óbvio, isso diz respeito ao custo da mão de obra. Então, o custo da tomada de prestação de serviços de forma pessoal, com vínculo de emprego. Então, essas questões que envolvem remuneração serão sempre questões altamente relevantes. E dentre as questões que envolvem remuneração, nós sempre teremos alguns assuntos que são importantes. Para essa programação do ano de 2024, nós procuramos, então, nesse tópico sobre remuneração, abordar uma questão que tem sido bastante recorrente por parte de consultas que a gente vem recebendo nos últimos meses, e para não dizer também nos últimos anos, uma vez que, muitas vezes, o empregador acaba compondo a remuneração do empregado com diversas parcelas e, em alguns momentos, a busca, tanto por parte do empregador quanto dos seus prepostos, seus gestores, por situações em que o custo final para o empregador seja, de alguma forma, atenuado, principalmente em contextos em que há uma retração da atividade econômica por qualquer motivo. Então, as questões que envolvem parcelas que possam ter uma natureza indenizatória, elas acabam sendo relevantes para o empregador. E nisso também existe uma outra relevância, que não vai envolver apenas as duas partes do contrato de trabalho, empregado e empregador. Mas quando se trata da natureza jurídica de parcelas que compõem a remuneração, principalmente a atribuição de natureza indenizatória para determinadas parcelas, haverá também interesse público. Isso porque a repercussão dessas parcelas ou a sua não repercussão em encargos sociais, em outras parcelas da remuneração, acabam tendo, então, atraindo sobre si o interesse do poder público, principalmente da Receita Federal, né? Então, envolve questão de tributação, envolve questão de contribuição previdenciária também,
Então, isso tudo acaba sendo altamente relevante. E por isso, então, a nossa fala de hoje tem como tema questões surgidas no curso da relação de emprego. Quais parcelas da remuneração não têm natureza salarial? Que parcelas da remuneração não têm natureza salarial? E aí, compartilhando com vocês material que a gente preparou para hoje, e mais uma vez esse material ele estará à disposição de vocês também depois que terminar o evento, o sindicato disponibiliza através dos seus registros, né? Então, a gente, de início é preciso a gente entender do que nós estamos falando para que as coisas possam ser compreendidas de forma correta. Eu já estou passando aqui para a segunda lâmina do material preparado. Se houver em qualquer momento aí alguma dificuldade na visualização, assim como qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem utilizar o chat para poder falar tanto alguma dificuldade em relação à visualização do material ou alguma dúvida do que a gente esteja colocando, então, tanto no decorrer da nossa live quanto ao final da exposição, a gente pode esclarecer dúvidas que vocês tenham em relação ao que a gente vai estar falando, como também em relação a outros assuntos, que é também já a forma como a gente tem tratado, né, dessas oportunidades nas lives do Enaprate, a gente poder esclarecer questões que não são apenas objeto da palestra do dia, mas que seja também um momento em que vocês possam, eventualmente, esclarecer alguns outros pontos ou tirar algumas outras dúvidas de outros assuntos que a gente possa contribuir, certo? Então, veja, se a gente está falando sobre remuneração, eu chamo a atenção para vocês do significado já da palavra remuneração. Então, como vocês veem, essa segunda lâmina que eu compartilho, a palavra remuneração, ela deriva do latim remuneratio. E remuneratio deriva do verbo remuneror, é uma derivação do verbo remuneror, no latim. E o verbo remuneror, ele é composto por duas expressões. O prefixo re, que significa reciprocidade, e o termo muneror, que significa recompensa, ou recompensar. Então, o verbo remuneror, ele significa recompensar reciprocamente. É isso que significa o verbo remuneror, e dele vem a palavra remuneração. Então, com essa formação da palavra remuneração, fica muito claro para a gente o sentido da remuneração, que é uma recompensa recíproca, ou, como já havia mencionado para vocês de início, é uma contraprestação. Então, o empregado recebe a remuneração porque ele presta serviços. E ele presta serviços em troca de uma remuneração. O empregador recebe os serviços prestados e, por isso, remunera. Então, em regra geral, o empregado só vai receber remuneração se houver prestação de serviços. A gente sabe que essa regra geral, ela só não vai ser verdade em situações excepcionais. Por exemplo, nos casos previstos em lei ou em norma coletiva, em que o empregado não venha a trabalhar, mas tenha direito à remuneração daquele período. Então, a gente tem alguns casos que são situações de interrupção do contrato de trabalho, em que o empregado não trabalha, mas recebe. Por exemplo, férias. Férias é uma exceção à regra, porque é uma interrupção do contrato. O empregado não trabalha durante as férias, não deve trabalhar durante as férias, o gozo das férias, mas ele recebe a remuneração correspondente ao período. Da mesma forma, os dias abonados de falta nos termos da lei ou nos termos de norma coletiva, então, se o empregado não trabalha, mais recebe, então isso também é uma exceção à regra geral, que é o empregado receber a remuneração porque ele trabalha, então remuneração sendo uma contraprestação. O empregador é obrigado a pagar
que recebe os serviços, e só excepcionalmente não tem os serviços, mas vai ter que remunerar. E é por isso que dentro dessa linha, passando já para a gente entender mais a fundo o que vem a ser remuneração, nessa terceira lâmina eu coloco aí o que seria um conceito de remuneração. Que diz, então, que remuneração é o conjunto de prestações em dinheiro ou em utilidades recebidas habitualmente pelo empregado. Vejam que esse conceito de remuneração ele está expressamente previsto no artigo 457 da CLT, artigo 457 da CLT. Então, se remuneração é um conjunto de prestações, então ele é formado por várias parcelas e não por uma única parcela. E essas prestações, elas serão feitas em dinheiro ou em utilidades, não só em dinheiro. Então, a gente muitas vezes acaba vinculando a ideia de remuneração apenas na parcela paga diretamente em dinheiro. E, na verdade, a remuneração como um conjunto de prestações, ela envolve tanto a parte que é paga em dinheiro, como também em utilidades, como previsto na CLT, por exemplo, artigos 457 e 458. E ainda, dentro dessa linha de definição, esse conjunto de prestações, seja em dinheiro, seja em utilidades que compõem a remuneração, são recebidas habitualmente pelo empregado. Isso porque, se o pagamento for eventual e não habitual, ou a gente não terá uma parcela que vai compor o espectro salarial da remuneração, ou nem remuneração será por não ser vínculo de emprego, já que necessariamente o vínculo de emprego exige prestação de serviços com habitualidade. Então, se o empregado presta serviços com habitualidade, a remuneração também deve ter habitualidade. Então, esse conjunto de prestações, seja em dinheiro, seja em utilidades, sejam pagos habitualmente ao empregado pelo empregador, certo? E é por isso, como decorrência desse conceito, que a gente, então, vê que remuneração como um conjunto de vantagens acaba sendo o gênero e que vai ter várias espécies, onde a espécie mais relevante, mais importante, a parcela mais destacada, é, por óbvio, o salário. Então, se remuneração é gênero e que é composto por várias espécies, a principal delas é o salário, mas não a única. E o salário, por óbvio, ele deve ter sempre uma parcela em dinheiro necessariamente. Ainda que eu tenha algumas outras parcelas que sejam pagas em utilidade, mas ele deve ter uma parcela mínima em dinheiro. Então, a remuneração é gênero e, por isso mesmo, vai ter várias espécies. O que significa dizer também que remuneração e salário, ainda que a gente muitas vezes utilize como um sinônimo, tecnicamente não é sinônimo. Então, remuneração seria uma ideia muito mais abrangente do que salário. O salário é só uma parte da remuneração, mas a remuneração não é composta só pelo salário. Entendido o salário, claro, aquele ajuste que deve ser feito, inclusive, de forma contratual, na admissão do empregado, prevendo o salário contratual, também chamado salário base. Então, o salário, nesse aspecto, ele seria uma espécie do gênero remuneração. Então, a gente não vai falar hoje especificamente sobre salário, porque a gente também teria outras vertentes para falar sobre salário. Por exemplo, falar sobre as várias espécies de salário. A gente já falou do salário básico. Poderíamos falar sobre salário mínimo, previsto em lei. Podemos falar sobre salário normativo, que é aquele decorrente de um instrumento normativo previsto em acordo com a convenção coletiva, né? Salário de contribuição, salário de benefício, que são expressões definidas na legislação previdenciária, né? Mas nós não vamos tratar sobre salário como uma das espécies do gênero remuneração, e, aliás, a sua principal. Nós vamos falar hoje sobre algo mais abrangente, ou seja,
Se a remuneração é um conjunto de vantagens pagos em dinheiro ou em utilidades, a gente está falando nessa expressão, como eu demonstro para vocês aí nessa lâmina, de remuneração direta ou indireta. Então, também é uma expressão que, eventualmente, você pode ouvir falar, tanto em um artigo jurídico, em uma notícia, em uma decisão judicial, remuneração direta e indireta, ou remuneração direta ou indireta. Então, quando se está falando de remuneração direta ou indireta, também tem que se ter em mente as espécies que compõem a remuneração, não só dinheiro, mas também utilidades. E as utilidades certamente serão, na maioria das vezes, caracterizado na remuneração indireta. Isso porque na remuneração direta você teria o pagamento em dinheiro. E é por isso, então, que a gente chega na redação agora do artigo 458 da CLT. O artigo 458 da CLT, gente, quando ele vai pormenorizar essa questão dessas parcelas que compõem a remuneração, mais especificamente a remuneração indireta, ou as chamadas utilidades que compõem a remuneração, o caput do 458 diz que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Aqui, fazer um parênteses, veja que quando o 458 fala, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, está falando de prestações in natura ou utilidades, aqui o legislador ele acabou usando o termo salário como sinônimo da remuneração. Mas está tratando de parcelas in natura que compõem a remuneração, ou seja, na remuneração indireta. E por isso, além da parcela em dinheiro, também outras prestações, além das que ele exemplificou, como alimentação, habitação e vestuário, mas que sejam dadas in natura, ou seja, na sua própria natureza, e veja, por força do contrato ou do costume, e isso seja feito com habitualidade, que a gente já destacou a importância da habitualidade, isso vai repercutir na remuneração, ou, em outros termos, teria uma natureza remuneratória da parcela. Por que eu estou destacando isso? Porque, muito embora a remuneração seja gênero, é composta por várias espécies, dentre elas o salário, mas também utilidades, prestações in natura, que seriam, então, formas de salário indireto, nós temos cada uma dessas parcelas podendo ter uma dupla natureza jurídica, ou seja, uma natureza remuneratória, propriamente dita, ou uma natureza indenizatória. Então, mais uma vez, quero chamar a atenção, tudo que compõe a remuneração, todas as espécies que compõem a remuneração, ou, como diz aí o caput do 458, a parcela em dinheiro, mas também outras prestações in natura, ou terão uma natureza remuneratória, ou terão uma natureza indenizatória. O que tem natureza indenizatória compõe a remuneração também, só que não tendo natureza propriamente dita remuneratória, não vai repercutir nos encargos sociais e em outros pagamentos que a lei determinaria essa repercussão. E é por isso que, nessa linha, nós temos uma jurisprudência, eu compartilho agora com vocês, súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 367, que prevê, como estou explicando para vocês, de que a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado. Agora vejam esse destaque em amarelo. Quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso do veículo seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Então vejam que essa súmula 367, Tribunal Superior do Trabalho, e como súmula, significa que
os órgãos da Justiça do Trabalho vão levar em consideração esse entendimento, que seria, então, um entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, como terceira instância do Poder Judiciário, dentro da vertente das relações de trabalho, e só as questões de natureza constitucional chegariam à última instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, a terceira instância, e a maior seria o Tribunal Superior do Trabalho, as súmulas pacificam o entendimento. Então, quando bate um processo na Justiça do Trabalho e que esteja de acordo com uma súmula do TST, primeiro que o recurso do tribunal ele só vai subir se ele estiver em consonância com a súmula. Se for contrário à súmula, o recurso já não sobe para Brasília, porque aquela súmula pacifica o entendimento, né? Então, subindo o recurso, já se sabe que o entendimento será aquele sumulado, certo? Então, aqui está falando de parcelas que compõem a remuneração, especificamente habitação, energia elétrica e veículo. Só que em uma situação específica. Fala que essas três utilidades, habitação, energia elétrica e veículo, fornecidos pelo empregador, porque seriam itens que compõem a remuneração, quando essas parcelas sejam indispensáveis para a realização do trabalho, apesar de compor a remuneração, não tem natureza remuneratória, ou, melhor dizendo, não teria natureza salarial, como diz aí a súmula. Se não tem natureza salarial, teria natureza indenizatória. Se não teria natureza remuneratória, teria natureza indenizatória. E essa súmula 367, então, quando ela traz essa redação, ela acaba sendo utilizada hoje em dia como um referencial para não apenas esses três itens de utilidade que são listados aí, habitação, energia elétrica e veículo, mas acaba sendo utilizada também como referencial de critério para qualquer outra utilidade aonde haja dúvida se tem natureza salarial ou chamada também de natureza remuneratória, ou se tem natureza indenizatória. E aí, então, passo a demonstrar para vocês aqui esse quadro que eu preparei, falando que todas as parcelas que compõem a remuneração, então, elas terão uma dupla natureza jurídica, como eu mencionei antes, ou uma natureza jurídica remuneratória ou uma natureza jurídica indenizatória. Se tiver natureza remuneratória, vai repercutir no recolhimento dos encargos sociais e também na incidência, no reflexo em outras parcelas da remuneração. Agora, se tem natureza indenizatória, não. Se tem natureza indenizatória, então aquela parcela não vai repercutir nos encargos sociais e não vai ter reflexo em outras parcelas. E por isso, então, aquela redação da súmula 367, voltando a ela, exemplificando que a habitação, energia elétrica e veículo, quando indispensáveis para a realização do trabalho, elas têm natureza indenizatória. Então, o fato de ser indispensável para a realização do trabalho é que dá natureza indenizatória e, por isso mesmo, nesse quadro, se a parcela é pelo trabalho, ela tem natureza remuneratória. Mas se é para o trabalho, não. Então, uma coisa é ter relevância naquela parcela para o trabalho ser desempenhado. Outra coisa é aquela parcela ser concedida pelo trabalho. Quando é pelo trabalho, então claramente é uma natureza remuneratória, é uma contraprestação. Então, o empregador dá o benefício porque o empregado trabalhou. Então, é pelo trabalho. Agora, se é para o trabalho, significa que sem aquela utilidade, o serviço não será prestado, ou não será prestado como deveria ser. Então, seria para viabilizar a prestação do serviço. Então, todas as parcelas onde o propósito seja viabilizar a prestação do serviço, ou seja, para o trabalho, a natureza jurídica será uma natureza indenizatória, e sendo natureza indenizatória, não tem encargos e nem reflexos. Agora, se é pelo trabalho,
então terá natureza remuneratória, vai compor o salário, vai incidir os encargos e vai ter reflexo nas demais parcelas. Então, esse critério, se o benefício é para o trabalho ou pelo trabalho, é a regra de ouro na definição da natureza jurídica das parcelas que compõem a remuneração. E aí a gente chega em algumas especificidades, avançando, por exemplo, a Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, alterou muitos artigos da CLT, como todos nós já sabemos, e dentre eles, alguns dispositivos do artigo 457, que a gente vem analisando desde o início. Vejam que o parágrafo 2º do 457 foi alterado, e nessa lâmina atual que eu compartilho, diz que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Quando a gente lê, então, essa nova redação, parágrafo 2º do 457, dado pela Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, então, a percepção inicial é que o legislador quis deixar muito claro que determinadas parcelas que o empregador utilize para compor a remuneração, apesar de ser parcelas que ele usa para remunerar, elas não teriam natureza remuneratória, mas teriam natureza indenizatória. E então, diz que essas importâncias, ainda que habituais, pagas como ajuda de custo, auxílio alimentação, que não pode ser pago em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não teriam natureza remuneratória, mas natureza indenizatória. Justamente porque a parte final diz que não vai incorporar o contrato, nem constituir base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. O problema que a gente tem, que a gente tem tido e que muitas vezes tem levado a questionamentos que são apresentados para a gente, é que essas questões que envolvem também tributação não vai dizer respeito só à legislação trabalhista, mas também à legislação tributária, inclusive no que diz respeito a contribuições previdenciárias, a legislação previdenciária também. E é aí que tem havido muito problema e muita confusão. Para tentar, pelo menos, ajustar um pouquinho a interpretação, a reforma não alterou só o parágrafo 2º do 457, mas no parágrafo 4º do 457, que eu agora compartilho, diz o texto agora da CLT que consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupos de empregados. Agora veja o que eu destaquei em amarelo: em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. O que significa isso? Voltando lá para o parágrafo 2º, parcelas como ajuda de custo, diárias para viagem, são mais pacíficas da natureza indenizatória. A legislação, inclusive, ela já trazia essa previsão, uma vez que a ajuda de custo, ela claramente vai ter caráter indenizatório, né? Então, eu estou indenizando em função de um determinado custo que o empregado teve, que não seria dele, mas seria do empregador, né? E as diárias para viagem, havia, inclusive, uma limitação, né, de até 50% do salário, né? Então, já havia uma previsão. Agora, assim, e também a questão da alimentação, já temos uma legislação já bastante antiga, né, que é a legislação que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador, chamado de PAT, né, onde a alimentação fornecida nos termos da lei do PAT, ela claramente tem natureza indenizatória, né, não vai compor a remuneração do empregado. Por isso mesmo, a lei aqui, quando fala do auxílio à alimentação, diz que é vedado o seu pagamento em dinheiro. E, claro, a lei do PAT não permite que
a alimentação seja em dinheiro, né? Ou através de tickets, vales, ou através de alimentos in natura, como cestas básicas, ou refeição preparada no local de trabalho, ou adquirida por prestadores de serviço, como refeição pronta, marmitas, né? Mas não em dinheiro. Agora, quando se fala em prêmios e abonos, a questão é um pouco mais complexa, porque aí envolve, muitas vezes, o fato de que o empregador, querendo mascarar salário, atribui o título de premiação ou de abono e não quer recolher encargos em cima disso. E é aí que entram outros aspectos que devem ser considerados. Então, o primeiro ponto é que no parágrafo 4 fala que no caso de prêmios, são liberalidades concedidas pelo empregador, inclusive pode ser não só na forma de bens, serviços, mas também em dinheiro, tanto para um empregado quanto a grupos de empregados, só que o legislador ele já trouxe um outro condicionante. Essas liberalidades, esses prêmios, sejam concedidos em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de atividades. Ou seja, se eu não demonstrar essa condição da parte final do parágrafo 4º, deixa de ter natureza indenizatória e vai ter natureza remuneratória. Então, para que esses prêmios, essas parcelas, elas não tenham natureza indenizatória, não tenham natureza salarial, remuneratória, eu tenho que provar que isso, na verdade, é dado em função do desempenho que o empregado, o grupo de empregados alcançou, ser superior ao que normalmente é esperado para aquela atividade. E é aí que as coisas ficam mais complicadas, né? Tanto assim que a Receita Federal ela já tem uma solução de consulta, a solução de consulta da COSIT, que é o órgão da Receita Federal envolvido nas questões de tributação, né? Número 151 de 2019, e essa solução de consulta 151 de 2019, dentre outros aspectos para esclarecer essa incidência de encargos, de tributação, essa caracterização de natureza salarial ou indenizatória em determinadas parcelas da remuneração do empregado, nesse ponto, e eu destaco aqui o que é mais relevante para a gente considerar, essa solução de consulta prevê que os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias, veja, coloquei em amarelo, não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador. Ou seja, se pagamento desse chamado prêmio, produção, produtividade, decorrer ou de uma obrigação legal ou de um ajuste expresso, e aqui o problema fica mais complexo, porque se não é uma obrigação legal, mas há um ajuste expresso, ou seja, o empregador ajustou um critério de remuneração da produtividade, por exemplo, para estabelecer um prêmio pelos empregados alcançarem uma produtividade maior do que normalmente é esperado, né? Se há um ajuste expresso, inicialmente estaria descaracterizada a liberalidade. Quer dizer, o empregador não pagou porque ele quis, pagou porque havia um ajuste prévio para fazer esse pagamento. Mas também continua essa solução de consulta, e devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de forma que o empregador deverá comprovar objetivamente qual é o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Ou seja, para fins de interpretação, principalmente da Receita Federal, né, envolvendo a questão tributária, a questão de contribuição previdenciária, a parcela não ter natureza salarial, natureza remuneratória, mas ter natureza indenizatória, ela tem que obedecer a alguns critérios. E isso é importante até para dar segurança jurídica, porque senão cada empregador bastava colocar um título específico na parcela ao pagar, e só pelo título
estaria isento de recolher encargo social, ou seja, teria um custo menor. Não é assim. Então, além daquilo que a lei já prevê, que a gente já citou alguns casos, né? Alimentação, ajuda de custo, diárias, no caso de prêmios, principalmente, esses critérios têm que ser observados com muito cuidado, porque senão o empregador vai acabar pagando uma parcela achando que, pela redação do 457, parágrafo 2º da CLT, não precisa recolher encargo nenhum, tem natureza indenizatória, daqui a pouco vem a Receita Federal e vai autuar. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? E, por isso mesmo, nessa linha também, a gente encontra algumas outras situações que vai haver uma segurança um pouco maior para o empregador dar a utilidade ou o benefício e não ter tanto questionamento se tem natureza indenizatória ou não. Exemplo, artigo 458, parágrafo 2º da CLT. Ele vai dizer que não serão consideradas como salário, isso é, não vai ter natureza salarial, não vai ter natureza remuneratória, mas vai ter natureza indenizatória, inciso 1, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e, destaquei em amarelo aí, utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Então, se essas utilidades, elas são fornecidas para serem usadas no local de trabalho para viabilizar a prestação de serviço, cai naquela regrinha que eu mostrei antes para vocês, se é para o trabalho ou se é pelo trabalho. Então, nesse caso, esse vestuário, esse equipamento e acessório não é pelo trabalho, mas é para o trabalho, é para viabilizar a prestação de serviço. O maior exemplo é o uniforme. Uniforme é vestuário, só que é um vestuário para viabilizar a prestação de serviço. Então, nesse caso, esse vestuário, essa utilidade, claramente um salário indireto, que o empregado não vai precisar adquirir roupas periodicamente, né? Roupas particulares, pessoais suas, para ir trabalhar, vai usar o uniforme. Então, esse uniforme ou esse vestuário, apesar de ser um salário indireto, que o empregado deixa de gastar com roupa própria, pessoal, não vai ter natureza salarial ou natureza remuneratória, terá natureza indenizatória, e o parágrafo 2º do 458, item 1, deixa claro, não é considerado salário, tem natureza indenizatória, vestuário, equipamentos e outros acessórios que são usados no trabalho para viabilizar a prestação de serviço. E veja que quando fala em outros acessórios, inclui uma série de outras situações, a lei só coloca isso de forma exemplificativa. Tá? Além desse item 1, item 2 também não é considerado como salário, educação em estabelecimento próprio de terceiros, compreendendo o valor relativo à matrícula, mensalidade, anuidade do livro e material didático. Ou seja, bolsas de estudos que o empregador conceda ao empregado para custear os estudos do empregado, não terão natureza salarial ou remuneratória, terão natureza indenizatória. E isso é muito importante, porque, além do ensino público, o ensino privado, hoje em dia, é muito relevante. Então, muitas opções para capacitação maior do empregado, né? Então, se o empregador custeia uma parte dessa educação do empregado, esses valores não serão considerados salário, não tem natureza salarial, não tem natureza remuneratória, mas tem natureza indenizatória. E tem 3, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, retorno e percurso servido ou não por transporte público. Então, claramente, esse transporte não tem natureza salarial, remuneratória, mas natureza indenizatória, porque esse transporte é para o trabalho, com aquela regrinha de ouro, pelo trabalho, para o trabalho. Então, o empregado não precisando gastar no seu deslocamento. Então, esse transporte fornecido pelo empregador tem natureza indenizatória. E ainda os incisos 4, 5, 6 e 8, né, porque o inciso 7 foi revogado, também terá natureza indenizatória, assistência médica, hospitalar, odontológica, então planos de saúde, planos odontológicos, dados diretamente
pelo empregador, ou mediante seguro-saúde, planos de saúde, plano de assistência odontológica, né? Seguros de vida e de acidentes pessoais, previdência privada, valor correspondente ao Vale Cultura, essas parcelas também não têm natureza salarial ou natureza remuneratória, mas terão natureza indenizatória. Então, essas parcelas, parágrafo 2º do artigo 458, o empregador pode, com mais segurança do que a questão da premiação, tá? Conceder na remuneração e não ter problemas jurídicos ou não ter tantos problemas jurídicos na hora de discutir a tributação, o reflexo e os encargos incidentes sobre as parcelas que compõem a remuneração, certo? Então, é preciso ter muita atenção em relação a isso. Vejam que nós temos na convenção coletiva já uma cláusula de muitos anos também nessa mesma linha. Na convenção atual, que termina agora a vigência dia 30, convenção 2022-2024, é a cláusula 39ª, moradia para o trabalho, prevendo que os imóveis cedidos gratuitamente em moradia para o trabalhador devidamente contratados pelas partes não se constituirão em salário indireto. Obviamente que aqui a gente meio que faz uma forçação de barra para tentar dar uma matéria de defesa para empresas que tenham alojamentos, imóveis cedidos em comodato por empregado morar perto do local de trabalho, por exemplo, né? Se houver algum questionamento por parte de Receita Federal, INSS, sobre essas parcelas, né? Então, ter mais um argumento de defesa, dizendo que a norma coletiva prevê a natureza indenizatória, né? Mas, como vocês já puderam perceber, as questões que envolvem tributação, elas não envolvem só a matéria trabalhista. Então, aqui é mais uma matéria de defesa. Mas é preciso ter muito cuidado na hora de se determinar que vai compor a remuneração, porque algumas parcelas você vai ter uma segurança jurídica maior do que outras para determinar se vai ter recolhimento de encargos sociais, se vai ter reflexo sobre outras parcelas ou não, como reflexo em férias, 13º, repouso semanal remunerado. Então, essa é uma questão, gente, que tem que ter muita cautela e muito cuidado. Tem questões que são mais pacíficas, tem questões que são mais complexas. A regrinha de ouro é a que eu coloquei para vocês. É para o trabalho, geralmente vai ser natureza indenizatória, não vai ter reflexo nenhum. Agora, é pelo trabalho, então claramente é uma natureza de contraprestação, vai ter reflexo, terá natureza salarial ou natureza remuneratória, certo? Nos casos particulares, cada situação particular tem que ser analisada de forma especial, mas é preciso ter muito cuidado com essas questões. E por isso, então, eu concluo a parte expositiva, né, como programado, para a gente poder passar para perguntas, dúvidas, né, de que nessa questão da natureza indenizatória da remuneração, ou natureza indenizatória na remuneração, mais uma vez lembro que o rei Salomão falou no seu livro de Provérbios, né, não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho. Então, na hora de definir a natureza jurídica da parcela que compõe a remuneração, tem que ter conhecimento, não se precipitar, porque senão vai perder caminho e acabar sendo autuado, né? O empregado entra com a ação e o juiz vai determinar o reflexo daquele benefício sobre as demais parcelas de natureza salarial. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, tá? E aí, claro, agradecendo aí a atenção de vocês, nesse tempo que a gente separou, vocês têm meu e-mail, meu telefone de contato também. Terminando aí a apresentação, a gente abre para dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, tanto em relação a esse tema que a gente falou hoje, quanto qualquer outro assunto que vocês queiram aproveitar para perguntar, tá bom? Então, podem tanto usar o chat para fazer perguntas, como se quiser abrir a câmera ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma observação em relação ao que nós falamos hoje? Ou mesmo qualquer outro assunto que vocês queiram aproveitar o contato? Então, aqui no chat,
A Alessandra perguntando se a ajuda de custo também faz parte do não pagamento em dinheiro. A ajuda de custo ela não vai ter natureza salarial ou remuneratória. Eu, como o próprio nome diz, eu estou reparando um custo que o empregado teve e que esse custo não deveria ser dele, deveria ser do empregador. A questão é, eu estou dando ajuda de custo a título de quê? Ou por conta do quê? Que seria uma ajuda de custo claramente natureza indenizatória, que não repercutiria na natureza salarial. O empregado ele teve que se mudar de estabelecimento. O empregador mudou o estabelecimento do empregado, mudou o local de prestação de serviço. E, então, as despesas de deslocamento, o empregador vai arcar. Então, ele está fazendo uma ajuda de custo para o empregado com as despesas da mudança. Então, isso é uma ajuda de custo muito clara. Determinadas viagens a trabalho também podem ser um exemplo. Bom, deu para entender então, Alessandro? Alguma outra pergunta, gente? Algum outro assunto, além desses do que a gente colocou? Sid Clay perguntando aqui, né, se para pagamento de prêmios, necessidade de formalização de acordo com colaboradores, por exemplo. Sid Clay, a questão da premiação, como a gente já viu, ela tem a questão da solução de consulta da Receita Federal. Quando a Receita Federal fala que descaracteriza a liberalidade um ajuste expresso anterior, cria um problema. E é isso que a questão da premiação ela é complicada. E se o empregador estabelece, vou pagar um prêmio de, sei lá, R$ 10 por metro quadrado, metro cúbico produzido, por exemplo, na área da produção, ele já está se comprometendo com o critério. Então, no primeiro momento, a Receita Federal entenderia que isso não é liberalidade mais, fez parte de um ajuste. Por outro lado, a questão de participação em resultados tem uma lei específica, a Lei 10.101 de 2000, que prevê programa de participação em lucros ou resultados negociado com sindicatos de trabalhadores ou com comissão de empregados, mais um representante dos trabalhadores. E, nesse caso, a lei diz que não tem natureza salarial, tem natureza indenizatória, só que não pode pagar todo mês. O pagamento tem que ser feito 2 vezes por ano, semestralmente, com um adiantamento trimestral. Então, quer dizer, o pagamento é pelo menos de 3 em 3 meses e não a cada mês. Então, a questão do pagamento de premiação é a mais complexa, tem que ter muito cuidado, porque na maioria das vezes vai ter natureza salarial. Bom, por isso, o parágrafo 4º do artigo 457. Bom, então a Alessandra entendeu, ok. Deu para entender, Cid Clay, a explicação aí em relação a prêmios? Valeu, ok. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra dúvida que vocês queiram fazer? Se não houver mais nenhum outro questionamento, né, antes da gente encerrar, eu quero dar um aviso, né, em relação à questão da negociação coletiva. Como vocês sabem, nós estamos em negociação para uma nova convenção coletiva. O Sindicato dos Trabalhadores encaminhou uma pauta, seus pedidos iniciais. Nós enviamos a eles, na primeira reunião que tivemos, entregamos pessoalmente uma contraproposta e ainda uma pauta patronal, reivindicações patronais. Estamos aguardando o retorno deles. A hora que eles nos derem retorno, a gente vai retomar a discussão, certamente para evoluir, né? Eles apresentam posições iniciais, muito altas, por óbvio, como sempre fazem. A gente começa com um valor baixo, sempre, para a gente tentar chegar no meio termo. A hora que chegar alguma posição que justifique, nós, então, iremos comunicar ao sindicato, o sindicato deve comunicar a todos para uma nova assembleia.
e as assembleias é quem decidem a evolução da negociação coletiva. Então, estejam atentos, a gente crê que nas próximas semanas é possível ter uma nova assembleia. Bom, até lá a gente ainda não tem uma definição, o fato é que a inflação está baixa, né? Divulgou-se agora, isso do mês, a inflação até final de março, em torno de 3%, e o acumulado que vai fechar abril no dia 10 de maio não deve ficar muito longe disso, não. A inflação não deve ser muito alta, o que também dificulta a negociação, por óbvio, né? Porque quando a gente fala em reajuste salarial, a expectativa dos empregados é sempre um percentual relevante. E com a inflação baixa, é muito difícil falar um percentual alto de reajuste de salário. Então, muito cuidado, atenção, né? Tiverem dúvidas, consultem a gente antes e a gente vai posicionando vocês sobre a convenção coletiva. Tá bom? E, em segundo lugar, né, a gente sempre pede no final, quem puder abrir a câmera para que o Jean, o nome do Cid Borges, possa fazer o registro, né, daquela foto, para poder registrar, documentando o evento. Então, Jean, a bola está com você. Boa tarde, pessoal. Quem puder aí, vamos ligar a câmera para a gente registrar esse evento. Bem, deixa eu clicar aqui então. 3, 2, 1. Deixa eu ver se alguém piscou. Tudo certinho, doutor Henrique? Valeu, Jean. Obrigado, obrigado a cada um de vocês. Um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, gente.